Olá, muito bom dia. Mais um programa Mercado Futuro. Hoje um programa super especial. Eu vou conversar com o presidente da Cooperativa Agroindustrial Copavel de Cascavel, no oeste do Paraná. Se bem que ela está espalhada pelo estado todo. Mas esse detalhe vocês vão saber com o meu entrevistado, que é o presidente da cooperativa, o seu Dilvio Groli. Eu andei lendo aí no site da cooperativa. No dia 15 de dezembro de 1970, 42 agricultores se uniram, portanto, vai fazer 52 anos agora no final do ano, 2022, e criaram a cooperativa. Ela já ganhou uma série de prêmios, né, porque ela vem crescendo ano a ano, ganhou prêmio em 2001 de agro, né, do setor, da Fundação Getúlio Vargas, junto com o Valor, ganhou o prêmio da publicação Mundo Cop. Eu não peguei os anos, mas é muito ano aqui para falar. Também ganhou o prêmio da Isto É, e até da entidade, que é a entidade, a nave-mãe, digamos, a Organização das Cooperativas Brasileiras, também ganhou. Agora, a cereja, quer dizer, do bolo aí, se eu estiver enganado, o presidente me desmente, é o show rural Copavel que vai acontecer daqui a pouco, que é uma grande exposição. Bem, dito isso, ela começou com 42, tem mais de 6 mil associados, acho que outros 7 mil colaboradores, faturamento de 4 bilhões e meio aqui, que esse dado eu peguei, em 2021. Era uma previsão, também o Dilvo pode dizer se é isso ou não. O que me chamou a atenção, Dilvo, muito obrigado pela sua atenção, pelo tempo, é que no site da cooperativa diz que 75% do faturamento vem da área industrial. Muito bom dia, muito obrigado pela atenção. Vamos contar um pouco da história da Copavel. A Copavel realmente foi fundada no dia 15 de dezembro de 1970 por 42 produtores rurais. Hoje nós somos mais de 6.500 produtores rurais associados e 7.500 colaboradores. A cooperativa ela tem 5 áreas de atuação. Primeiro, distribuição de insumos, grãos, carne de frango, carne suína, né? E várias agroindústrias. No total das nossas agroindústrias, nós hoje vamos chegar nesse ano de 2022 em 15 agroindústrias. E o nosso faturamento, então, ele tem base aonde? De todos os produtos que nós recebemos associados in natura, grãos de soja, milho e trigo, 90% são industrializados pela cooperativa. Por isso que nós falamos que nós temos no nosso faturamento mais de 75% que são valor agregado. Esse valor agregado dá uma estabilidade à cooperativa, porque não ficamos dependendo somente dependendo da compra e a venda dos grãos. E isso facilita também a interação da cooperativa na sociedade aqui do Oeste e Sudoeste do Paraná, porque nós geramos um valor agregado, e o valor agregado, por exemplo, quando você vende uma soja, você vende com valor lá de 2.700, 2.800 a tonelada. Quando você transforma esse grão em carne de frango, tu vende por 5, 6, 7 mil a tonelada de carne de frango. O suíno, valor até maior. Então, se nós fazemos essa relação aí de 2.700 para 6, 7 a tonelada de frango, você agrega 2,5 vezes, 3 vezes o valor. E assim é também no milho. Isso, então, o que quer dizer? A Copavel ela é uma cooperativa que tem um valor agregado fortemente pelas agroindústrias. A carne de frango representa 24%, 25% do nosso faturamento, o suíno 10%, 12%, os grãos eles são transformados, mas seria a composição do faturamento mais de 24%, 25% também, suinocultura 15%. O ponto forte que nós temos na Copavel é essa presença que ela tem na agroindústria e estamos crescendo. No ano passado, a Copavel cresceu 42%. Chegamos, além da previsão de 4,5 bilhões de faturamento, chegamos a 4 bilhões 940. E para esse ano 2022, o nosso faturamento previsto é de 6 bilhões de reais. Estamos sofrendo bastante esse momento, com uma seca terrível aqui no oeste do Paraná e no sudoeste, no sul do Brasil como um todo, parte do Mato Grosso do Sul.
Então, nós temos aí uma quebra de safra bastante acentuada, que nós jamais tínhamos visto, jamais. Eu até vou enfatizar bem isso, porque a seca de 2000 não sei o quê, a seca de 1900, não, dessa intensidade, jamais tínhamos visto uma seca que dizimou plantações em torno de 50%, 60%, primeira safra de milho e de soja. Isso vai influenciar no desenvolvimento da cooperativa. Por quê? Você precisa desses grãos para transformar em carne, mas são caminhos que você vai ter que passar. Então, o sul do país e as cooperativas, as empresas terão agora esse caminho acidentado pela seca, que vão ter que trazer grãos de outras regiões. Felizmente, a Copavel, por ser uma região bastante ampla, ela está muito firme e não vai precisar trazer grãos de outras regiões. Mas aquele crescimento que nós previsto para esse ano na produção de carne, de frango e de suíno, nós vamos ter que postergar. Uhum. Essa questão da seca eu já vi algumas gravações suas, está realmente muito sério no oeste do Paraná, né? Faz quanto tempo que não chove? Por exemplo, nós tivemos chuvas boas em setembro. Outubro, novembro e dezembro, tivemos uma escassez de chuva violenta. Aqui no município de Cascavel, onde nós temos a sede, onde estamos, na Copavel, no mês de dezembro, que normalmente chovia 130 até 150 milímetros, tem algumas áreas agrícolas aqui dentro do município que choveu 3 milímetros. 1, 2, 3, quanto a 130, 150 milímetros normalmente. Então não tem como você fazer nem uma porcentagem de chuva, então é melhor dizer que não deu chuva. 3 milímetros não significa nada, né? Então, isso aí prejudicou muitas plantações, outubro, novembro, dezembro. No mês de janeiro nós já temos melhorado. E isso é bom, porque já nos dá oportunidade de começar a plantar a segunda safra de milho, e assim você retorna à atividade normal dentro da propriedade, com os produtores rurais já recuperando o ânimo. Me conte uma coisa, eu vi no site da Copavel uma série de produtos, né, nas embalagens. Frango, peito de frango, asa de frango. E eu sou dono de casa, né? Eu aqui em São Paulo tenho saído pouco, evidentemente, mas eu não vejo, eu não tenho visto, nunca vi os produtos aqui em São Paulo. Mas na lista de países para os quais a Copavel exporta é uma lista extensa, quer dizer, vai do Oriente Médio, Europa, Norte de Europa, enfim, Arábia e tal. No Brasil, vocês têm uma distribuição nacional ou é mais regional aí para a região sul? A Copavel na carne de frango, ela exporta 55%, 45% fica no mercado interno. Nós temos um abate de frango de 250 a 270 mil frangos ao dia e tem mercados que nós somos mais atuantes. E com essa quantidade de frango e essa quantidade exportada, então nós temos alguns mercados já mais no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, vamos até o Espírito Santo e atendemos bem o Paraná, porque esses estados já nos dá condições de colocar toda a nossa mercadoria. Assim como o suíno. O Copavel abate diariamente 3 mil suínos e 30% é exportado. É muito fortemente o suíno à venda no estado do Paraná, né? Mas vai para muitas indústrias e agroindústrias na área de transformação em embutido. Nós temos grandes clientes nacional, que são clientes da Copavel de muitos anos, e nós somos fornecedores de matéria-prima para essas empresas. Então, nós temos assim, o nosso portfólio bem diversificado entre atender mercados, em determinadas regiões, indústrias de embutidos, caso suíno, e o frango. A forte da Copavel é as exportações, como tu frisou, mais de 30 países, chegando a 40 países que nós atendemos. E aí você cria uns clientes, e esses clientes aí você tem que dar sustentação de fornecimento de matéria-prima, porque você já tem uma ligação e já tem um comprometimento com eles. E essa questão já dá para sentir alguma mudança,
Paraná tornou-se um estado livre de febre aftosa sem vacinação. Eu sempre ouvi falar, durante anos e anos e anos, que o suíno pagava o pato pela vacina aftosa que era dada nos bovinos, né? Isso já deu algum resultado ou é muito lento? Como é que a cooperativa está vendo isso? Isto é um caminho longo. Primeiro, você tem que ser reconhecido como estado livre de aftosa, né, sem vacinação. E aí você vai ter que ter, o segundo momento é o reconhecimento dos países compradores. E o terceiro momento é você ter contato, nós, empresa Copavel, com as empresas compradoras desses países. Então é um caminho longo. Tem reflexo? Já tivemos, sim. Você já criou oportunidade no mercado, mas isso é um caminho longo. Eu diria para você que entre você ser reconhecido, livre de febre aftosa, e a coisa realmente girar, leva de 2 a 3 anos. Santa Catarina, que já faz, eu não tenho precisamente, mas faz mais de 10 anos, está livre de aftosa, já tem o mercado consolidado, porque já tem os países que compram Santa Catarina, já tem as empresas que vieram fazer inspeções nos seus frigoríficos e habilitaram os seus frigoríficos para as empresas, então Santa Catarina está bem consolidada no mercado. E nós vamos ter que trilhar esse caminho, então nós precisamos ter tempo e não basta somente ser reconhecido como livre de aftosa. Você tem que ter abertura daquele país para o estado do Paraná, desses países compradores, e também empresas que você possa fazer as transações comerciais. Ok, nós vamos a um pequeno intervalo. Eu converso com o presidente da Copavel, o senhor Dilvo Grolli. A Copavel é uma grande cooperativa, não podemos esquecer de falar do show rural que está chegando aí, mas depois do intervalo a gente conversa sobre isso. Até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje a conversa com o presidente da Copavel, o senhor Dilvo Grolli, falando aí dos cenários da cooperativa, do Paraná e tal. Eu vou perguntar para você, Dilvo, o seguinte, tem várias questões aí que eu não sei como é que a cooperativa está lidando, porque é uma questão complicada e nova, assim como a seca é completamente nova, uma seca de tal tamanho, de tal duração, os custos de produção estão muito altos. É isso que tem se falado por aí. Fertilizantes está sendo um problema até para importar. Eu tenho lido, não sei se não li no Paraná, eu li sobre o Mato Grosso, que tem um problema com dessecante, que está complicado para a soja e tal. Como é que está essa questão dos custos? Porque a soja vem já, eu acho que quase 10 anos, eu não sei se eu estou exagerando, mas a soja vem com um bom preço, quer dizer, já faz algum tempo, ela está só com bom preço e deve continuar enquanto os estoques estiverem no nível que estão, no Brasil e fora do Brasil, nos Estados Unidos. A questão do preço, como é que está se lidando com a questão de fertilizante, dessecante, enfim? Bom, muitas vezes as pessoas que não estão no dia a dia interpretam como as empresas revendedoras de insumos agrícolas e mesmo as cooperativas, elas estão aproveitando o momento. Não, há uma dificuldade muito grande no fornecimento de fertilizantes. Primeiro, o preço de um fertilizantes que nós compramos, 85% dos fertilizantes que o Brasil usa, 85% são importados. Supomos esse ano nós vamos ter uma necessidade de 42, 44 milhões de toneladas de fertilizantes. Isso quer dizer que nós precisamos importar 85% de matéria-prima para a produção dos fertilizantes, que dá uns 38 milhões de toneladas. Nós temos aí cloreto de potássio, por exemplo, que subiu no mercado internacional 230%. 230%. Vou repetir para ficar bem gravado. 230%. Nós temos o caso, por exemplo, da ureia, 200%. Tá? Tem outro produto que vai na composição do fertilizantes, que chama-se MAP, que subiu 110%. Então, um subiu 230%, outro subiu 200%, outro 110%. Mais os fretes marítimos, que subiram
até 200%. Mas o dólar, que ano passado teve uma desvalorização, iniciou o ano com 5,19, terminou o ano com 5,58, então teve uma desvalorização de 7,5. Então, essa subida violenta das matérias-primas, preço do frete e mais a desvalorização cambial que o Brasil teve, você passou mais de 100% o valor dos fertilizantes. Primeiro agravante. Segundo, esse assunto que você trouxe, que é o dessecantes, principalmente para a soja, para uniformizar a colheita, não só subiu 100%, 150%, até mais em alguns locais, como também a escassez no mercado internacional. O adubo, nós temos aí também algumas dificuldades para conseguir trazer todas essas matérias-primas para o Brasil. Em suma, nós temos dificuldade em conseguir fornecedores das matérias-primas, o preço subiu bastante e isto foi para o custo de produção. Então, se nós olharmos a safra que nós colhemos em 2020, colhemos em 2021, esses 2 anos, com essa agora de 2022, o nosso custo de produção subiu mais de 100%. Imagine uma safra que nós colhemos em 2020, a outra em 2022, mas fazendo um paralelo de 24 meses, o custo de produção subiu mais de 100%. A soja e o milho, por questões internacionais, de escassez de estoque, e ela vem reagindo bons preços desde 2012. Você foi feliz quando você fez esse paralelo 10 anos. Desde 2012, a soja vem subindo por problemas climáticos, menos produção, assim como o milho, e agora foi agravado porque, com a pandemia, nós tivemos aí um aumento de consumo e uma dificuldade de logística para fornecimento do país produtor, que nem o Brasil, que nem a Argentina, Estados Unidos, para os países consumidores. Então, a pandemia, esses 2 anos de pandemia, também agravou na logística essa transferência de soja, milho, final, grãos, de um país para outro. Bom, os preços realmente estão bons. Temos que dizer que os preços estão bons. Agora entrou o problema do custo de produção, que subiu 100%, tá? E aí, então, as margens dos produtos rurais já não é mais a mesma que foi em 2020 e 2021. Mas iria operar em margem positiva. Nas regiões que não tivemos problemas climáticos, a margem é positiva. Mas quando trata-se do sul do país e Mato Grosso do Sul, na região sul do estado do Mato Grosso do Sul, você terá dificuldade, que o valor da colheita não vai pagar os custos dos insumos. Volto a repetir, nos 3 estados do sul e parte do Mato Grosso do Sul, na região sul. Por quê? Porque todos esses 3 estados e parte do Mato Grosso do Sul foram afetados com uma quebra de safra 50%, 60%. E a margem nossa para este ano, 2022, não é nesses patamares. Então, nós temos que ter hoje uma realidade com o agricultor. O agricultor aqui no Sul está muito bem. Por que está muito bem? Porque nós temos uma agricultura, 74%, de 70% a 74%, são pequenos produtores rurais, que eles têm outras atividades dentro da propriedade. Não sobrevivem somente o plantio da soja, não sobrevivem somente aquelas grandes áreas, como acontece no Centro-Oeste e outras regiões do Brasil. Então, existe aqui uma diversificação na economia rural, isso facilita o produtor rural em ter umas reservas. Então, o produtor rural tem reserva sim, mas ele precisa agora de ter uma paciência e tem que ter uma visão estratégica também, que é um ano que ele entrou numa dificuldade de receita. E aí você tem que saber quantas balas você tem e quantos períodos você precisa para usar essas balas, tá? Então, nós temos aí um produtor bem capitalizado, diversificado, eu falo dos estados do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, que essa seca aí vai ser bastante violenta, mas que ele tem uma capitalização. E ele nunca foi um produtor de fazer vendas futuras muito grandes, porque ele não tem necessidade. Você pega 70%, 74% de pequenos produtores, e planta aí menos que 50 hectares. Menos de 50 hectares, você tem uma produção, assim, diria assim, de 3 mil sacos,
soja. Você faz algumas trocas por questão de você comprar os insumos, mas você sempre deixa a maior parte do produto livre. Como o preço da soja está puxando, você sempre teve assim, uma boa comercialização. Mas, este ano, em particular, 2022, há uma questão que não vai contemporizar os custos, não vai cobrir os custos devido a uma seca. Você vê, ele está levando 50%, 60% da produção. Só para ter uma ideia, aqui na Copavel, na região oeste e do oeste do Paraná, todos os municípios que Copavel, todos os municípios compreendem o oeste e o sudeste do Paraná. A produção de soja e milho com essa seca foi afetada em 6 a 8 bilhões de reais. Não é só os produtores associados à Copavel, mas todos os produtores do oeste e sudeste do Paraná têm aí, perderam uma oportunidade de receita de 6 a 8 bilhões de reais. E não é só o produtor que perde, a economia regional perde. A loja de calçado perde, o mercado perde, a loja de tecido perde, o posto de combustível perde, os prestadores de serviço perdem, as faculdades particulares perdem, a logística toda perde, porque você diminui a oferta de produto, terá menos transporte. Então, esta é uma realidade hoje, mas que está sendo suavizada pela condição boa dos produtores rurais aqui no sul do país. O Rio Grande do Sul já ele tem uma seca mais violenta que o Paraná, porque a seca ela começou e foi subindo, mas eu estou falando assim com muita particularidade dos estados do sul, mais em particularmente do estado do Paraná. Então, ok, nós vamos a mais um intervalo e no próximo bloco é Expo Rural, show rural, aliás. Então tá, eu converso com o presidente da Copavel, o senhor Dilvo Grolli, ele está contando a situação no sul do país é realmente complicada. Se bem que o Paraná que eu conheço, que eu viajei de carro, o Paraná é um estado, em termos agrícola, excepcional. E é um grande produtor de grãos, enfim. Mesmo assim, está sofrendo com a seca danada. Vamos ao intervalo e eu volto já já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o presidente da Copavel, Dilvo Grolli. Agora está chegando a hora do Show Rural Copavel. É uma enorme exposição, já ouvi falar muito bem, aliás, nunca estive lá por falta de oportunidade. Sabe que jornalista não escolhe onde quer ir, ele vai onde pede para ele ir. E vai acontecer agora, e vai ser presencial e virtual, pelo que eu entendi, mas eu queria que o Dilvo contasse para a gente o que ele está esperando, quais são as expectativas, se as pessoas vão, se todo mundo vai usar máscara, vai ter chuveirinho de álcool gel, como é que vai ser o Show Rural de 2022, Dilvo? O Show Rural Copavel é um evento tradicional, começou em 1989, e se a gente contar a história do Show Rural, é um evento que começou com 15 empresas participantes e 110 visitantes. 15 empresas participantes e 110 visitantes. A última edição, que foi em 2020, nós tivemos 300 mil visitantes. De 110, uma história de 34 anos, para 300 mil visitantes. E o número de empresas no ano 2020 foi de 650 empresas. Em 2021 não tivemos um evento em virtude da pandemia. Em 2022 o evento será presencial e também virtual. Você me pergunta como vai ser o evento? Como é que nós entramos no mercado? Como é que nós entramos no supermercado? Vamos parar para pensar agora. Como é que eu vou fazer compra no supermercado? Como é que eu vou na missa? O que tem na entrada do supermercado e o que tem na entrada da missa? O que tem na entrada da farmácia? O que tem na entrada das lojas? Existe um cuidado de temperatura, que vamos fazer. Existe um cuidado de uso de máscara, vamos fazer. Existe um cuidado de higienização com álcool gel, que vamos fazer. Então, o que vai ser, gente? Imagine um show rural como fosse você entrando no supermercado. O protocolo é mesmo para a sociedade. É o mesmo protocolo. E olha, quando você vai no supermercado, tu entra no mercado com 4, 5 metros quadrados,
E lá tem muitas vezes 500, 600 pessoas. Uma indústria, por exemplo, todas as indústrias do Brasil, quantas pessoas têm trabalhando num espaço de cobertura de 4, 5 mil metros? Quanta gente tem trabalhando? O Show Rural é diferente. É um evento céu aberto, que é uma fazenda. São 720 mil metros quadrados. 720 mil metros quadrados. Se nós olharmos aí, compararmos com as pessoas que vão ao supermercado, as pessoas que vão à missa, que vão a qualquer loja, eu diria que lá poderia entrar por dia mais de 1 milhão de pessoas. Então, como vai ser? Os mesmos cuidados numa área muito mais ampla e uma área aberta. Esse é o Show Rural. E o Show Rural nós também tomamos esse ano, o Show Rural Copavel, alguns cuidados. Primeiro, o número de empresas, que a última edição foi 650 empresas, diminuímos o número de empresas para 400 empresas. O que é isso? Nós diminuímos o número de empresas num acordo com as empresas, num trabalho nosso. Por quê? Nós temos que ter responsabilidade sobre o evento, mesmo que as características sejam especiais, mesmo que as características do evento favoreçam por ser um evento a céu aberto, mas nós temos uma responsabilidade de mostrar à sociedade e ao agronegócio o que você fez além do normal, o que você fez além daquilo trivial, do trivial. Nós diminuímos o número de empresas, a última edição foram 300 mil, esse ano nós esperamos a metade. E como é que você vai controlar alguma coisa esperando a metade? Você, no contato que você tem com todas as federações, com o sindicato, com outras cooperativas, com outras empresas, você vai trazendo já um número menor de público. Como? Por exemplo, eu tenho um proprietário rural. Eu vou como proprietário rural. Quantos funcionários eu tenho na propriedade? 4, 5? Normalmente, o Show Rural fazia questão de trazer os 5 para ter aquela visão do tratorista, aquela visão do trabalhador rural sobre a soja que ele tem na sua propriedade, que ele trabalha lá como colaborador, e a soja que ele viu no Show Rural. Que aquilo dá um conhecimento para ele que vai se transformar em aumento de produção dele como colaborador. Esse ano não. Nós tivemos o cuidado de falar, é muito importante que venha os principais colaboradores. Mudou o termo, de todos para os principais colaboradores. Aí você já faz uma seleção de pessoas para o Show Rural. Então você não perde em qualidade e nem em interesse do público, que você traz as lideranças da propriedade, ou as maiores lideranças. E o que sempre o Show Rural pregou, que o conhecimento deve ser um conhecimento abrangente para todos os colaboradores da propriedade. Que é bom que aqueles serviços gerais, que ele vai olhar a soja pelo tamanho, ele, a hora que vê um soja de 1 metro e vai lá na lavoura onde é colaborador, ele vê uma soja de 70 centímetros, ele já está esperando na cabeça dele que existe aí um gap, existe aí uma tecnologia para melhorar a produtividade. Melhorando a produtividade, ele tem que pensar no filho dele, que vai ter mais emprego amanhã. E esta é a rotina dos produtores rurais com o Show Rural. E as empresas produtoras de semente, de adubo, de insumos em geral, precisam de uma vitrine. Nenhum de nós vê uma loja sem vitrine. Você já passou numa loja que não tem a vitrine? Como é que você vai entrar numa loja que não tem a vitrine? Explica para mim. O mercado põe lá, na rua, lá, o supermercado, lá, como é que chama, na cerca, lá, no alambrado da rua, está escrito promoção costela de boi, promoção de óleo de soja, promoção B, promoção C. E assim, eles precisam de vitrina sempre para avisar nós, consumidores. E os produtores rurais são consumidores das grandes empresas mundiais. E aí, então, o Show Rural é encontro dessas duas grandes vertentes do agronegócio. Cientistas, faculdades, universidades, empresa de pesquisa, empresa de insumos, tá? Com os produtores rurais. Um é produtor e precisa mostrar o produto para o consumidor, que são os produtores rurais. Os produtores rurais precisam ter acesso a essas novidades para aumentar a sua produtividade. Um exemplo é claro.
Quando nós começamos o show rural em 1989, comparando com os anos atuais, nós tivemos um incremento de até 200% na produtividade. O show rural, o que ele fez? Ele não fez pesquisa, ele foi o caminho da pesquisa até o cultura rural. Então, este é um evento, por isso que o evento cresceu. O show rural ele foi o primeiro evento exclusivamente de tecnologia para o Brasil. E depois dele já tem vários eventos para o bem do agronegócio brasileiro. Porque a exposição às tradicionais, à pecuária, confundia muito em produção, a atender o agricultor, mas também um show gastronômico, também um show de entretenimento. As feiras, eventos que no show rural, não tem uma gota de álcool, não tem aquele show gastronômico. E ele começa de segunda a sexta, das 8 às 18. Então, só o interessado vai, tá? Então, esse evento deu certo e hoje é um evento necessário desde as empresas. Como é que eu vou visitar o experimento da BASF na Alemanha? Eu, cultura rural. Como é que eu vou chegar na Alemanha? Aí eu vou ter que sair da BASF e na outra empresa alemã lá para ver outro experimento. E aqui todas elas vêm até a mim, até nós, produtores rurais. Esse que é o interessante do show rural e essa que é o grande caminho de produtividade. Então o show rural cresceu e esse ano, o ano passado, nós não tivemos o show presencial, 21. 2022 teremos o presencial e teremos também online. O presencial com todos os cuidados e será a mesma coisa que nós entramos na nossa indústria para trabalhar como colaboradores, ou no supermercado ou na igreja. Dilvo, alguns dados técnicos. Faturamento, último, penúltimo. Número de participantes você já falou, chegou a 300 mil. E a data exata, já sei que é das 8 às 18. Esses dados para a gente concluir a entrevista. Das 8 às 18 horas, do dia 7 ao dia 11 de fevereiro, agora 2022. O evento sempre teve uma grande venda. 2, 3 bilhões de reais eram comercializados. Agora você tem um momento que diferente. Primeiro, as empresas de máquina e equipamento estão com a dificuldade de entrega de produtos. Por dois motivos. Primeiro, as boas vendas que tiveram no ano 2021. Segundo, a falta de alguns componentes. Mas as empresas não poderão deixar no show rural. Porque como é que uma New Holland, John Deere, uma Valtra ou qualquer outra Masseyflex que produzem tratores, elas vão deixar de estar no show rural, porque o produtor rural, mesmo que não compre hoje, mesmo que não tenham essas empresas de mercadoria disponível hoje, mas em junho, julho terão. E aí ele vai ver o primeiro modelo de trator que interessa para ele. Um trator de 120 HP. Muito bem. Quantas marcas eu tenho no mercado? 20. As 20 marcas estarão lá, uma ao lado da outra. Aí ele começa a ver qual é o componente que tem essas 20 marcas para aquele trator que lhe interessa. Então, mesmo que nós não tenhamos os produtos disponíveis, mas você terá uma vitrine para dizer, quando o senhor precisar, eu tenho esse produto. Se eu não for lá, ele vai ver os outros da concorrência e a hora que eu vou decidir, eu não sei o que ele tem. Se eu não sei o que ele tem, eu não sei como chegar nele também. Então, esta que é a proposta rural. Veja, por exemplo, na área de pesquisa de sementes de soja. Você chega no local, olha à sua esquerda, está a pesquisa da Embrapa. Olha um pouco para frente, está a pesquisa da outra empresa aqui do estado do Paraná, que é o Iapara, o IDR do Paraná. Olha para a sua direita, tem pesquisa de soja da Syngenta, que hoje é chinesa. Anda mais um pouquinho, você vê a pesquisa de soja da Monsanto. Anda mais 5 passos, você vê a pesquisa da BASF alemã. Então veja que facilidade, em poucos passos você encontra o mundo e a pesquisa mundial à tua frente. E aí você começa a fazer o teu questionamento e começa a definir por variedade de soja que você vai comprar. Lá em julho, está no evento em fevereiro, não compra nenhuma variedade de soja, mas você já
tem uma visão de qual variedade de soja ou de milho, de qualquer outro produto, que você vai comprar lá em julho, agosto, para plantar em setembro, outubro. Então, se você tem uma comercialização forte, o mais forte é a decisão que você faz, que se a empresa não estiver lá, ela não terá a oportunidade de pôr o produto dela na vitrina e nem o cliente poder te questionar ou decidir. Que ele decide hoje, em fevereiro, próximo mês, mas mesmo que ele não compre, muitas coisas não compra, mas lá em setembro ele já sabe aonde ele vai. É o velho, o nosso tempo terminou já, é o velho ditado, eu popularizando aqui, quem não se comunica se estrumbica, como diria Abelardo Barbosa Chacrinha, né? Tem que estar presente para dizer, estou aqui, né? Dilvo, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que você está aí atarefadíssimo, sucesso para o show rural, que tudo corra muito bem, que as pessoas respeitem todos esses protocolos que vocês adotaram, e aqui eu estou sempre à disposição, querendo falar alguma coisa, explicar alguma coisa, é só entrar em contato que o tempo eu tenho disponível para você. Muito obrigado, então, e até a próxima, se você quiser falar alguma coisa. Muito obrigado a você, Antônio Rec, pela oportunidade, em nome da Copavel, em nome dos produtores rurais aqui do Oeste, em nome do Sul Rural Copavel, por esse espaço que você nos permitiu falar da cooperativa, falar do evento Sul Rural, e comunicar com a sociedade brasileira, importante isso aí. Eu desejo, e sempre me coloco à disposição, que Deus nos dê saúde, que Deus nos acompanhe nesses dias difíceis e que nós precisamos agora voltar a uma vida, voltar a produzir. Mas muito obrigado e desejo saúde a você, a toda a sua equipe e a todos que nos estão assistindo. Saúde a todos e muito obrigado. Obrigado a você, então. Até a próxima oportunidade. Gente, foi isso. Entrevista com o presidente da Copavel, o senhor Dilvo Grolli, e anunciando que agora vai ter o show rural, presencial e virtual. Para quem não puder ir, não quiser ir, vai ter online em algum site, ou querendo ir, tem que seguir os protocolos. Dilvo, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima oportunidade.